Já voltando. La belle vida. Olha aí, nós estamos com o Opa, primeiro lugar no SAS simulado, Stephanie Lopes. Então, tá. Pessoal, oi, Stephanie, parabéns pela tua colocação, tá bom? Vamos então, pessoal, dar início à nossa revisão do PP4, quer dizer, PP4. Qualquer coisa, vocês levantem a mãozinha aí, tá bom? Qualquer dúvida, não tenham preocupações. Então, vamos lá. Ai, ai, pegando aqui. Olha só, tudo começa com a poesia de 45, lembram? Nós estamos, então, na terceira fase do modernismo, e a terceira fase do modernismo, nós temos dois poetas extremamente importantes. Na realidade, são três, mas dois são os mais importantes. Quais sejam? Primeiro, João Cabral de Melo Neto, pernambucano. Pessoal, lembrem que o João Cabral de Melo Neto é um homem que desprezou o eu, ele nunca falou dele, ele nunca fez confissão pessoal. Por isso que a gente diz que a poesia dele é uma poesia denotativa, objetiva, direta. Então, eu coloco para vocês que ele sempre buscou a palavra precisa, exata, concisa. Aliás, se vamos dizer que José de Alencar, lá no romantismo, ele era da linguagem adjetivada, o nosso João Cabral de Melo Neto, ele é da palavra substantivada. De cada 10 palavras, 7 são substantivos. Portanto, ele é da substantivada. E aqui tem uma coisa muito importante. Lembro que o modernismo surgiu para ir contra o parnasianismo. O parnasianismo é aquela coisa formal, métrica, rima, ritmo. O modernismo veio para ir contra esse sistema. E aí o modernismo é verso livre, né? Entenderam? Sem métrica, branco. E aí, isso da primeira fase do modernismo. Na segunda fase, eles continuam com o verso livre, mas começam aos poucos a voltar ao metrificado. My God! Na terceira fase, que é que nós estamos, a poesia, ela é neoparnasiana. Tudo aquilo que eles passaram 23 anos lutando contra, eles voltam a fazer estrofe regular, métrica homogênea, rima, ou seja, preocupação formal. Por isso que se diz que eles são os neoparnasianos. Reparem que para ele nada era intuitivo. Tudo era uma coisa calculada, pensada, raciocinada. Enquanto que Olavo Bilac, o parnasiano, dizia que o poeta tinha que ser que nem o ourives, aquele que pega a matéria-prima, que é o ouro, para fazer a obra dele, que é a poesia, o João Cabral de Melo Neto pega a palavra para construir a poesia. Portanto, ele é um poeta engenheiro. E como é que é a mulher para João Cabral de Melo Neto? Nada divina. Mas também não é nada assim, que seja horrível. Não. Ela não é divinizada. Ela é uma mulher real, sofredora devido às secas. E ele fala, gente, além da mulher nada divina, cuidado, gente, nada divina. Ele fala também da sofreguidão da vida no sertão, a seca que maltrata todos aqueles que lá vivem. E outro tema dele muito recorrente é o fazer poético, é a metapoesia. Bom, mas assim sendo, os temas dele, Espanha, porque vocês sabem, ele morou 12 anos na Espanha, né? Então ele tem vários poemas que ele fala de Espanha. Metapoesia, que é a poesia que fala sobre a própria poesia. E aqui eu destaco para vocês O Engenheiro, que é um poema, né? Em que ele fala que o poeta é nada mais nada menos que um engenheiro
né? Usando as palavras para construir o seu texto. E, inclusive, um poema chamado O Engenheiro exemplifica isso. Outro poema que é de metapoesia é Rios Sem Discurso. E o Tecendo da Manhã, que nós vimos em sala de aula. Né? Uma andorinha só não faz verão, ou seja, um galo sozinho não faz uma manhã. Ele vai precisar sempre de outros galos e mais um galo, que outro galo pega o grito daquele galo e lance a outro, e o outro que pega o grito. Ou seja, para que uma manhã seja tecida, construída, tem que haver a solidariedade entre os galos. Esse é o Tecendo Amanhã. E na temática social, a gente sempre destaca o poema que mais cai em Enem, URGS, etc. É o Morte e Vida Severina. Lembrem que se o Severino tiver em letra minúscula, é um adjetivo, é árduo. Aqui, inclusive, tem um erro meu. Ó. Aqui o Severino é com letra minúscula. Tá? Depois eu tenho que até corrigir isso aqui. Ó. Morte e Vida Severina significa morte e vida árdua, morte e vida dura, sofrível. E o Severina com letra maiúscula é nome próprio. Tá? E sempre, gente, lembram que é um personagem que não quer mais viver no sertão. Ele quer uma vida nova, gente. Ele quer emprego, ele quer moradia, ele quer lazer, ele quer educação. O que ele faz? Ele sai a pé, margeando o rio Capiberibe, lá do sertão, a pé indo até Recife. E nessa travessia dele, ele passa por todos os tipos de morte. Ele passa por morte de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Ele assiste enterro de criança recém-nascida, de criança nem nascida. São só, vamos dizer assim, ó, narrações e descrições de morte, 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 morte. Quando ele chega em Recife, aí eu lanço uma pergunta para vocês, ele consegue aquilo que ele queria lá no sertão? Emprego, moradia, lazer, educação? Não. O que ele resolve fazer? Se matar. Pega uma corda para botar no pescoço e se atirar no rio Capiberibe para conotar com a morte dele a morte de todos os severinos, de todos os nordestinos, para que eles não sofram mais. Quando ele vai pegar essa corda para ir em direção ao rio Capiberibe para se matar, ele vê na porta da frente do cortiço onde ele está o nascimento de uma criança. E aí, gente, ele vê naquela criança a esperança, o renascimento. Não adianta ele se matar, gente, simbolizando a morte de um nordestino, se nasce 10. Se morrer 10, nasce 100. Então, gente, esse renascer, essa esperança, é como se ele visse ali Cristo, né? Que nasceu para a humanidade. E aquela criança nasce para, vamos dizer assim, a geração dos nordestinos. Então, é um tema, no final, de renascimento. E outra coisa, a poesia é morte e vida, Severina. E não vida e morte, porque nós vivemos para morrer. É porque a trajetória dele, gente, foi só morte, 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 morte. Quando ele chega no final, ele vê a vida na esperança daquela criança frágil nas mãos da parteira. Tá? Acho bem interessante a gente fazer essa alusão aí para vocês. Tiago de Mello. Professor, mas o senhor não deu em sala de aula esse autor? Gente, não é só o João Cabral de Melo Neto, o Mário Quintana, que fizeram poesia de 45. Deve ter centenas, centenas. Tá, mas e por que vocês vão colocar esse homem? Porque é uma simples interpretação de texto que está dentro da poesia de 45. Então, gente, eu podia colocar o seu José da Silva Pereira, dizendo que ele é da 45, e vocês vão pegar as características da geração de 45 e fazer uma interpretação. Porque, gente, no Enem é impossível se dar todo o conteúdo. Então, tem muita coisa ali que é interpretação, tu sabendo de qual escola que é, tu pega as características daquela escola e vai fazer a tua interpretação. Esse Tiago de Mello, ele é amazonense. E as poesias dele
ele faz uma luta política. Lirismo também, muito amor no meio, relações da família, que é uma coisa que os outros não têm tanto. E os amores que ele teve na vida. Essas são, assim, esses são os temas mais marcantes e frequentes na obra dele. A luta política. Veja que é uma coisa bem excludente, né? Assim, diferente, paradoxal, porque ele fala de luta política, lirismo, relações de família e amores. Mas tem um detalhe. Qualquer que seja o poema dele, qualquer que seja a temática dele, política, lirismo, amor, relações de família, sempre há tempo para a esperança, sempre há tempo para a paz. Por quê? Porque, turma, a geração de 45 é aquela geração que vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Todos estavam querendo, desejando, almejando a paz. E contra aquela ditadura de Vargas também. Então, nesse momento, gente, eles têm essa preocupação de manter uma mensagem de esperança, de paz para a humanidade. E aí é fácil a gente tentar entender os poetas de 45. Ok? E o outro é o nosso Mário Quintana. Mário Quintana serão interpretações, questões de pura interpretação de texto. Vocês sabem onde é que está o Quintana, na poesia de 45, pegue as características dele, mas, principalmente, gente, tenham muita calma em fazer a interpretação. Como se faz? Primeiro, gente, eu eliminaria aquelas absurdas, porque sempre tem uma, duas que são totalmente absurdas, e fica jogando aquelas três para tentar ver onde é que está a questão mais correta àquela pergunta. Mas o Quintana, gente, ele tem 2 blocos de temática. O primeiro bloco dele é quando ele fala de tristeza das coisas, de morte, ele fala de infância, e aí ele é sonetista, ele é simbolista, modernista simbolista. E quando ele fala de progresso, Porto Alegre, ironia do cotidiano, são versos livres e ou epigramas. Vocês sabem que eu não gosto dele epigramático. Características dele: efemeridade, sem prazer, ou seja, o tempo passa, o tempo é exíguo e não se tem o prazer. Isso não te dá prazer, isso te dá agonia. Profundo humanismo, ele fala muito do ser humano. Finíssimo senso de humor, ou seja, muita ironia. Poesia epigramática, coloca um título em 2, 3 versos sobre aquele título. Musicalidade, aí ele se aproxima muito do simbolismo. Simplicidade. Intertextualidade, ele faz muita relação com outros poemas, outros autores. Cromatismo, que é falar de cores. E em relação com o destino, gente, quando ele fala do destino, não há um tom de angústia. Não tem prazer, mas não tem angústia. Ele vive. O destino está aí para ser vivido. Então não adianta se lamuriar. Muito bem. Aí chegamos nas novas vanguardas. Concretismo. Privilegia os espaços em brancos da folha. Apoia-se no grafismo, no desenho. Isso aí é muito usado hoje em dia para técnicas de publicidade. Quem for fazer publicidade e propaganda, uma das coisas que tu tem que entender é o concretismo. É tu usar as palavras e jogá-las no papel em branco. Economia vocabular, gente, para valorizar a sonoridade das palavras, a musicalidade das palavras. O concretismo ele tem muito mais preocupação com o visual do que aquilo que está escrito. Então, é a valorização do visual. E ele estimula o aspecto sonoro, o som das palavras. Aí nós trabalhamos com o Beba Coca-Cola, né? Que aqui nós temos o grafismo de um copo, e aquele poema xícara também. Isso aí, gente, são poemas que a gente diz do concretismo. Neoconcretismo. Neoconcretismo é um novo concretismo. O neoconcretismo, gente, é aquele terceiro bibs ali, ó. Interação do público com a obra. Então, repare ali que nós estamos vendo a Lígia Clark colocando no chão, disponibilizando os bichos. Então, ela vai fazer um formato ali, vai deixar ali. As pessoas que por ali passarem podem pegar aquele objeto todo cheio de dobradiças
e fazer o formato que você quiser. Ou seja, neoconcretismo é quando o público interage com a obra do artista. E as obras, gente, neoconcretas, elas são, às vezes, bidimensionais e tridimensionais. Enquanto que as outras obras não, gente. Por exemplo, o concretismo é aquilo ali, chapado, está na folha. Agora, o neoconcretismo, ela é bidimensional e, às vezes, até tridimensional. Segurem essa informação aí. Tropicalismo. Tropicalismo, gente, surgiu para universalizar, para popularizar a linguagem da música popular brasileira. E como é que eles iam popularizar? Pegar aquela música clássica da Bossa Nova, a música popular de Elis Regina, Jair Rodrigues, e misturar com ritmos folclóricos, principalmente baiano, nordestino. E essa mistura, gente, essa geleia, ele vai misturar o arcaico com o moderno, o rural e o urbano, o interior e o litoral, o nacional e o estrangeiro. E isso aí, gente, é uma coisa meio antropofágica. Essa relação que a gente faz com o movimento antropofágico de Oswald de Andrade, lá na primeira fase do modernismo. E essa geração, gente, a geração tropicalista, era uma geração que tinha ânsia em descobrir o mundo. Ou seja, trazer coisas de fora para poder deglutir e transformar numa coisa nacional. Né? E a música mais assim que resume o disco todo é o Geleia Geral, que é uma mistura de coisas sem conexão. Ele faz mistura de Frank Sinatra com Canecão, com Elis Regina. Aí, gente, é uma misturança, justamente para mostrar que o tropicalismo tem essa ânsia de desvendar o mundo, o Brasil, os tempos. E outra, o Hélio Oiticica, enquanto que o tropicalismo foi na música e foi na poesia, o Hélio Oiticica, com seus parangolé, que são os tecidos esvoaçantes, ele é o representante da escultura e do happening e da performance. Parangolé chama-se as performances que o Hélio Oiticica provocava na época. Poesia marginal. É a poesia do mimeógrafo. Por quê? Porque eles eram proibidos de imprimir, ir nas editoras para publicar as suas poesias. E a censura não deixava. Então, eles faziam as coisas através do mimeógrafo. E a poesia marginal por isso, porque é a geração mimeógrafo. Mas é uma poesia, gente, que ela é experimentalista, porque eles criam uma poesia diferente, mas eles vão contra a situação, principalmente política do Brasil da época, a ditadura. Com muita ironia, muita ironia, os versos são livres e brancos, ou seja, não tem rima e não tem a preocupação com a métrica. E, gente, Paulo Leminski, Ana Cristina César, Cacaso e Chacal. Esse Tiago de Mello não vai cair aqui na parte da marginal, ele vai cair lá na terceira geração. Então, dali tira. O Paulo Leminski, importantíssimo, né? O mais louco deles, esse aqui, a Ana Cristina César, o Cacaso e o Chacal. Né? Nós fizemos vários exercícios de sala de aula e eu disse para vocês, gente, exercícios extremamente importantes. Trabalhamos, né, fazendo exaustivamente, explicando por que era aquela questão a correta e as outras estavam incorretas. Então, seria interessante que vocês voltassem para dar uma olhada no livro do SAS, os exercícios feitos em sala de aula. Ok? A poesia social é o Ferreira Goulart. Poesia de denúncia social, política, engajada em prol dos trabalhadores, bem na época da ditadura, década de 70. E ele também, gente, mistura essa poesia social de denúncia política com metapoesia, a dificuldade que eles tinham de poder divulgar esse tipo de poesia, porque a censura não permitia. Ele fala do tema de amor e morte. O amor é vida, morte são os fósseis. É a metáfora que ele usa. Amor é vida, vida é amor. Morte é fóssil, é cadáver. Ferreira Goulart, gente, ele foi um autor da geração de 45, mas ele passou da 45
chegando até o concretismo e vindo até o social. Para vocês verem como ele tinha assim, uma vida larga. E características do Ferreira Goulart na poesia social. Cuidado formal, quando ele fazia lá a poesia de 45, temática social, mas um lirismo contido. Sabe? Ele não é arraigado, ele não é sentimentalista, ele não é exacerbado. O lirismo dele, gente, o eu dele é contido, mas a vontade que ele tem é de estourar, de arrebentar. Mas não pode, gente. A censura está aqui atrás dele. O bafo sentido na nuca. Aí chegamos nos contos de Machado de Assis. Várias histórias. Nós já vimos, vocês leram. Eu vou dar uma passada assim, ó, nesses 9 minutos que nós temos de aula ainda. A Cartomante. A Cartomante é uma obra in medias res. O que é in medias res? Já começa no meio da história. Assim como Lusíadas. Lembra que os Lusíadas eram in medias res, que eu dei para vocês lá no primeiro ano? Começa no meio da viagem, no meio da viagem na África, depois que ele volta para explicar a saída, pois a Cartomante também. Ela é in medias res, ou seja, no meio do caminho. Narrado em terceira pessoa, por um narrador onisciente que sabe tudo da história. E quem são os personagens? Vilela, casado com a Rita, e o amigo deles, o Camilo. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens de cada um deles. Os 2 primeiros eram amigos de infância, né? E os 3 se unem. E essa convivência entre eles trouxe uma intimidade. Pouco depois morre a mãe do Camilo, e nesse desastre que foi, os 2 mostram-se grandes amigos dele. Ou seja, com a morte da mãe do Camilo, tanto a Rita quanto o Vilela, a Rita vai lá dar um apoio maternal nele, né? Sentimental, e o Vilela vai dar um apoio financeiro. O tempo, aqui a gente coloca, eu vou dar de maneira cronológica, só que a obra não, gente. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869. No princípio de 69, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. No final, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, no final, vocês sabem que ele vai numa cartomante, ela, né, a Rita, e a cartomante diz que nada vai acontecer, que o marido dela, o Vilela, jamais saberá de alguma coisa. E ela vai contar para o Camilo, vocês, mulheres, acreditam nessas coisas de cartomante, de tarô? E ela, pode dizer o que tu quiseres, mas eu acredito. Um dia, gente, o Camilo recebe uma carta. Camilo, venha já à minha casa. Preciso falar sem demora. Bah, gente, tanto o Camilo como todos nós temos a sensação de que o Vilela descobriu. E a gente está assim, Vilela não vai, Camilo não vai que o Vilela descobriu. Mas o Camilo vai. No meio do caminho, dá um problema na carruagem e ele fica lá andando até a carruagem ter passagem para ir até a casa do Vilela. E aí, gente, ele fica lá pensando, coisa e tal, né? Quando ele vê a casa da cartomante na frente, aquela que a Rita tinha ido, foi lá e, sem a cartomante olhar para ele, vejamos o primeiro que eu trago aqui. O senhor tem um grande susto. E o Camilo fez um gesto afirmativo. E quer saber se algo lhe acontecerá ou não. Aí o Camilo, a minha ela. Quando o Camilo disse a minha ela, a cartomante, que cara mais bobo. Ela fez todo um jogo de carteado. Nada acontecerá a um e nem ao outro. E o terceiro elemento nunca saberá de nada. Mas cuidado, a inveja poderá prejudicá-los. Como é que essa cartomante disse tudo isso sem nunca ter visto o Camilo na vida? Na realidade, gente, foi um embuste. Porque quando ele disse assim, ó, a minha ela, o Camilo, a cartomante, é óbvio, gente, que a minha ela não é problema de saúde, não é problema financeiro, a minha ela é problema passional. Então, gente, ser passional tem que ter sempre 3. Ele, uma mulher e um homem. Ou ele e 2 mulheres, sei lá. Tanto que ela diz assim, ó, nada acontecerá a nenhum e nem ao outro, que pode ser homem e mulher. E o terceiro elemento, que pode ser homem e mulher, nunca saberá de nada. Não adivinhou nada.
o Camilo vai para a casa do Vilela, e o Vilela dá 2 tiros no Camilo e mata o Camilo, que já tinha matado a Rita. Os braços, narrado em terceira pessoa, onisciente, e em primeira pessoa pelo Inácio. Então, reparem que nós temos aí alguns momentos, tem que pegar o trecho que realmente vai dizer se é em primeiro ou terceiro. Quando for primeiro, é porque é o Inácio que está narrando. Mas tem um narrador em terceira por trás. Inácio, Severina e Borges. Enredo, bem assim, sucinto. Inácio, adulto, agora adulto, ele se lembra do passado dele adolescente. Ele é escrevente empregado no escritório de um tal de Borges, que é casado com essa tal de Severina, a mais velha do que o Inácio, a dona dos braços. E o Inácio, gente, ele tem uma obsessão pelos braços da dona Severina. Tanto, gente, que ela, então, depois vê que vai ter um problema com o marido, né? Ela acaba tapando os braços para que ele não vá mais, né? E ficar de olho em cima dela. Então, é a obsessão de um jovem narrando, tempos depois, os braços da dona Severina, uma mulher mais velha. O Homem Célebre, narrado em terceira pessoa, narrador onisciente, Pestana e Maria. O músico Pestana, gente, ele é famosíssimo por fazer polca. E todas as polcas dele são cantadas e amadas pelo povo, pela população, né? Simples. Porém, gente, ele tinha uma ambição de fazer uma obra clássica, ao exemplo de Mozart, Beethoven, mas ele nunca consegue, ele não chega a essa altura aí. Tanto que ele diz, eu preferia ser o último em Roma do que o primeiro no Rio de Janeiro, porque primeiro ele é como polca. Ele preferia ser o último em Roma, gente, o último considerado compositor de música clássica do que o primeiro de polca. Ou seja, nós somos eternos insatisfeitos. O Enfermeiro, narrado em primeira pessoa, e o narrador é o Procópio, o Coronel Felisberto e o Padre Niterói. O enredo conta a história de um homem que, à beira da morte, conta um caso do seu passado. Quem é ele? O Procópio. Então, gente, ele já está na beira da morte dele e ele se lembra 40 anos antes, lá por 1860, ele foi ser enfermeiro de um velho e mau coronel. Só que esse coronel era tão horrível, gente, que um dia o coronel chamou ele e o Procópio não atendeu. O coronel jogou-lhe uma bengalada nele, que ele estava dormindo no sofá, né? E ele, então, apavorado, gente, vai para cima do coronel, esgana o coronel e mata o coronel. E aí, gente, o Procópio, tempos depois, fica sabendo que recebeu toda a herança do coronel. E isso aí martela a vida dele, de tanto que ele fica tão apavorado que ele começa a distribuir o que ele ganhou do velho para as pessoas, por remorso que ele tinha. E agora, gente, 40 anos depois, ele está tentando, gente, se justificar. Mas se eu não tivesse esganado ele, ele tinha morrido naquela noite, ele estava muito mal. Desculpas. Um apólogo, narrado em terceira pessoa, personagens são personificados, não? Uma agulha, uma linha, um alfinete, a costureira e uma baronesa. Nessa obra, gente, narra uma conversa entre a agulha e o novelo de linha, para saber quem é mais importante. E a agulha, a linha diz assim para a agulha, né? Fica zombando a agulha. Tu rompe, tu fura tecidos, eu junto, mas quem vai para o baile dançar sou eu, a linha. Você vai ficar dentro de uma caixa de costuras. Dona Paula, narrada em primeira pessoa. Aqui nós temos personagens Dona Paula, Venancinha, Conrado, Vasco Portela. Esse enredo, gente, é a história de ciúmes do marido com a Venancinha. E a Dona Paula é a tia da Venancinha, que vem mediar o conflito entre a sobrinha e o marido dela. Só que a Dona Paula descobre que o marido da sobrinha é filho de um homem que fora namorado da Dona Paula antes. Então, ela, a Dona Paula, quando jovem, envolveu-se com o pai desse Vasco, né, que está ameaçando a sobrinha. Então, deixa eu explicar. Para quem não leu, fica difícil, né? A Venancinha, casado com Conrado, eles brigaram, então a Dona Paula foi lá para saber o porquê. E o Conrado disse
que um tal de Vasco Portela estava dando em cima da mulher dele. E aí a dona Paula descobre que esse Vasco é filho de um carinha que ela se envolveu anos antes. Então, gente, novamente volta a história a se repetir. Está se repetindo agora com a sobrinha dela o que aconteceu com ela anos anteriores. Conto de escola. Narrado em primeira pessoa, quem narra é o Pilar, o Raimundo, que é o filho do professor, o Curvelo e o professor Policarpo. O Raimundo, filho do professor, ele tem dificuldade de aprender uma lição de sintaxe. E ele, com vergonha que o pai dele fique sabendo, que aí vocês sabem, gente, que ele tem a sensação de que o pai dele vai ser muito mais severo com ele, por ser filho, do que com os outros. Aí, gente, ele vai por cima do Pilar e diz assim: Pilar, tu podias me ensinar sintaxe? Olha, eu te dou esse dinheirinho aqui, ó. E ele vai, então, o pessoal do segundo ano, espera um pouquinho que eu já vou atender vocês, só estou terminando o terceiro ano, tá? E aí, gente, quando o Curvelo, que é um guri terrível, vê que o filho do professor está pagando um colega para ensinar uma matéria que o pai dele tinha que ter ensinado. E aí, gente, o que o Curvelo faz? Acaba delatando para o professor. Professor, eu não quero ser fofoqueiro, viu? Mas eu vi o seu filho dando uma moeda para o Pilar para ensinar uma matéria que o senhor está brilhantemente ensinando para nós, que é um absurdo seu filho não saber. Mas, gente, o Raimundo foi lá, pegou a moeda da mão do Pilar e jogou janela fora. Nesse momento, gente, o Pilar tem vontade de esganar o Curvelo. O Pilar deixa terminar a aula para, quando sair, pegar o Curvelo e dar um pau nele. Só que o Curvelo já tinha ido embora. Então, preste atenção, gente. No final da obra, no final do conto, o Pilar diz para nós, leitores, que ele aprendeu na escola realmente uma lição muito importante. Ele aprendeu com o Raimundo, o filho do professor, a corrupção, que o filho do professor corrompeu ele para ensinar uma matéria. E com o Curvelo, ele aprendeu a delação, coisas que a gente aprende, que aprendeu na escola, a delação e a corrupção. Ok, pessoal? Valeu, então? Um grande abraço e se esforcem. Vamos tentar, não? Acabar